Oi, eu sou o Felipe e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas notícias bizarras sobre escolas americanas. É por isso que vai começar agora coisas bizarras que aconteceram em escolas americanas só essa semana, tá bom? Isso, lembrando, só essa semana. Essa aqui é a cidade de Salamanca, em Nova York. A cidade de Salamanca tem um distrito responsável por cuidar da educação da cidade. A cidade de Salamanca recebe dinheiro estadual e federal para escolher como vai distribuir esse dinheiro. E eles tiveram uma ideia muito boa, uma ideia, que ideia genial. Eles falaram o seguinte: gente, a gente tá com um problema de defasagem aqui dos professores, né? Então a gente precisa contratar novos professores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai arrumar condições melhores para os professores? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai contratar uma professora só. Pô, mas uma professora vai conseguir suprir todos os nossos queridos alunos? Claro, porque essa professora é ninguém menos do que a Sally. Olha só que legal. É a professora que é um robô. Eles vão substituir os professores da escola por robôs. E aí esse é o momento que você fala assim: nossa, Felipe, que coisa estranha. Tá bom, né? Pode ir pra próxima notícia. Calma que essa não é a coisa mais bizarra. A gente poderia parar a notícia aqui, porque já é muito bizarro o conceito de você substituir um professor. A empresa não explicou muito bem qual seria o software que ia rodar nessa professora. Então a gente não sabe se ia ser no ChatGPT, num cloud ou do que era. A ideia é que essa professora, ela ensinaria sobre robótica. Então ela falaria ali sobre, como é que eu monto um Arduino, essas coisas assim. Mas essa não é a parte bizarra. Por quê? Porque essa empresa que faz esse robô é a Realbotix. E a Realbotix, ela pertence a uma outra empresa chamada Intima LLC. Tem a Realbotix e tem uma empresa maior que é dona dessa empresa, que é a Intima LLC. Essa mesma Intima LLC é uma empresa que também faz robôs. Ou seja, na verdade ela tem duas empresas que fazem robôs. Ela tem a Realbotix, que vai fazer esses robôs que são mais para produção, educação e tal. E elas têm uma outra empresa chamada Real Dolls, que faz bonecas sexuais. Olha que legal. Ou seja, a mesma empresa que está produzindo bonecas sexuais é a mesma que está produzindo professoras para esse colégio. Pô, que legal. Parabéns aí pros Estados Unidos pela essa ideia genial. O departamento de educação lá falou que tava tudo certo, são empresas diferentes, elas sequer se comunicam, elas são produzidas em lugares diferentes por departamentos diferentes, não ia ter problema nenhum, pode ficar tranquilo, e que não ia fazer nenhum registro das crianças. A gente se perguntaria como é que não ia fazer registro, porque ela precisaria de uma câmera nos olhos para poder ver crianças, ela precisaria ter microfones para escutar as crianças, para poder fazer suas perguntas à professora. Então assim, é uma questão de confiança, né? Obviamente esse processo foi interrompido, eles não seguiram com isso, não, a nossa querida Sally, professora, não vai dar aula ainda, mas eles falaram que não, é totalmente seguro. Agora só falta fazer o quê? Convencer os pais dessas crianças a colocar um robô que poderia muito bem ser um robô sexual. Cara, essa frase, ela já é esquisita por si só, né? Robô sexual. Dentro de uma sala de aula e confiar que esses dados dessas crianças não estão sendo coletados para pessoas pervertidas. Meus parabéns aí, salva de palmas para as escolas americanas que lidam muito bem com crianças, mas calma que piora. Tem algo muito pior do que robôs sexuais. É por isso que tem uma foto muito boa aqui também da nossa querida professora com seios, mas a gente vai falar agora de quê? Autismo. O que aconteceu foi o seguinte: isso aconteceu na Geórgia essa semana. Na verdade, essa história começou ano passado, mas só ganhou as manchetes agora, que foi o seguinte: um aluno autista da primeira série na Geórgia, ele foi suspenso do colégio. E aí você se pergunta assim, mas Felipe, esse menino foi suspenso por quê? Esse menino foi suspenso porque ele comeu um sanduíche. Como assim ele foi suspenso porque comeu um sanduíche? Ele foi suspenso não porque ele comeu o sanduíche inteiro, mas porque ele mordiscou seu sanduíche até fazer o formato de uma arma e apontou pros coleguinhas. O país do armamento viu uma criança com com um sanduíche em formato de arma e decidiu dar suspensão pra criança. E aí a alegação dos pais dessa criança foi de que ele era autista. O que, me desculpa, eu ainda não entendi qual que é a relação com mastigar um sanduíche em formato de arma com ser autista. Eu não acho que mastigar um sanduíche em formato de arma é um bom motivo para você suspender alguém. Entendi menos ainda como ser autista faria isso ser melhor ou pior.
Mas tudo bem. Por quê? A história fica mais esquisita ainda. Porque não foi só isso que aconteceu com a criança. As manchetes que eu li sempre falavam isso. Criança foi suspensa porque mordiscou, mastigou o sanduíche em formato de A. Mas não foi só isso. Sabe por quê? A criança fez mais coisa. Porque essa não foi a primeira suspensão desse garoto. Esse menino recebeu mais de 50 medidas disciplinares. Todas por quê? Porque chutou o amiguinho, porque socou o amiguinho e chegou a tomar suspensão 14 vezes. Essa foi a 15ª. E uma dessas suspensões foi porque ele entrou outra vez na escola. Não, essa não foi a primeira vez. Ele entrou com um sanduíche, mas antes ele tinha entrado com uma garrafa de água. Ele pegou uma garrafa de água, apontou pro coleguinha e falou, piu-piu. E a professora falou, imagina se tá carregada. E aí deu a suspensão na criança. Inclusive eu tenho imagens inéditas da criança. Imagens inéditas dessa arma perigosíssima dessa criança. Eu acho maravilhoso como a escola achou isso ruim. Mas, calma que como eu disse, tem mais, porque não é a primeira vez que as escolas da Geórgia fazem coisas estranhíssimas com crianças autistas ou com qualquer tipo de necessidade especial. Por exemplo, esse caso aqui foi o seguinte, esse menino aqui, ele é autista. De novo, eu não sei qual é a relação do autismo com isso, mas diz a matéria que porque ele era autista, ele mandou mensagens sexuais incessantemente, dia após dia, para uma professora. E os pais disseram, calma, ele é autista? Eu não entendi. Esse é um caso também que começou em 2021, mas se resolveu agora, esse ano, que foi o seguinte, essa menina aqui, da imagem, ela tem 18 anos, no ensino médio, e ela tem síndrome de Prader-Willi, ou Prader-Willi, eu não sei como é que é o nome correto, e essa doença causa fraqueza muscular e uma fome insaciável, então muitas pessoas que têm essa condição acabam ficando obesos, porque alguma coisa na genética da pessoa faz a pessoa não ficar saciada. O que é curioso, porque todos os sintomas que eu vi dessa doença não tem relação nenhuma com o que a menina fez, que é, ela avisou a todo mundo que ia assim, ó, e puxou um alarme de incêndio, e aí por isso eles queriam expulsar a menina. Você vai me desculpar, mas quem nunca puxou um alarme de incêndio na escola, pô, não viveu, né? Mas o que acontece é o seguinte, eu não sei exatamente como funciona a legislação lá, especificamente lá da Geórgia, mas os pais têm direito a pedir uma pessoa específica pra cuidar caso seu filho tenha alguma necessidade específica, assim, seja autista, tenha alguma síndrome e tal. E aí, basicamente, a escola ficou enrolando, atrasando reunião e tal, me parece que meio que na sacanagem, assim, e acabou que não aconteceu nada, a menina ficou solta lá, considerando que a menina tinha todas essas condições e falou que esse aí causou um caos, é possível que a menina tenha sofrido um bullying ou algo do tipo, e aí isso pode ter causado todos esses surtos que ela teve. De qualquer forma, não deu em nada, a escola, depois que eles fizeram isso, a escola chamou o Serviço de Proteção Infantil contra os pais, querendo dizer assim, olha como esses pais são ruins, a menina falou, só que acabou que não deu em nada, literalmente, não deu em nada pros pais e também não deu em nada pra escola. Mas, em março de 2026, esse ano, aconteceu esse outro caso aqui, que era uma menina chamada Kate, que tinha dislexia e outras dificuldades de aprendizagem, e, mais uma vez, a escola não oferecia um ensino adequado, não ajudava, ela explicou que a menina tinha uma condição especial que precisava de mais cuidados, e a escola, ó, nem aí, não queria nem saber. A família acabou gastando mais dinheiro pra poder ter um ensino privado, enquanto a menina tinha um ensino na escola. E o que aconteceu foi que, depois que a mulher acionou o seu advogado pra processar a escola, pra poder finalmente conseguir ter um professor ou um profissional que cuidasse dela, a escola acusou ela de fraudar o diagnóstico da menina. Então falaram assim, não, você tá mentindo, porque isso aqui tá fraudado. E a grande fraude era um pedaço do texto do diagnóstico tava em fonte 18 e o outro tava em fonte 14. Logo, fraude. Aí foi processar a menina. O resultado disso foram 2 anos de disputa e no final das contas, o distrito lá da Geórgia teve que pagar $332 mil pra família. Beleza, pagou $332 mil, mas não deu em nada porque a menina continuou sem um professor adequado. Então assim, esse é o tipo de coisa que acaba estimulando essas crianças a, querer escolas e tal, e pipipipopopó. É por isso que o nosso incrível governo americano, calma, os americanos têm um jeito de resolver isso. Ah, vamos supor que a criança queira fazer alguma coisa errada na escola. Calma que eles estão preparados. Eles têm uma ideia genial, que é o seguinte: drones. Algumas escolas americanas estão programadas para receber pelo menos 60 drones. Pelo menos 4 escolas já vão receber isso. Em caso de alguém entrar na escola ou algo do tipo, eles disparam um drone, o drone
entra no lugar e aí o drone tem alto-falantes, que é pra poder se comunicar, por exemplo, com um policial. O tá no lugar tal. Ou às vezes com os estudantes, que é, pô, entra por aqui. Olha, cuidado que ele tá por ali, hein? Ó, loucura isso aí, bababá. Mas, olha que legal, esse drone vai carregar spray de pimenta. A empresa que fabrica esses drones também fabrica o próprio firmware. Ou seja, será que esses drones vão ser usados para proteger as crianças? Ou será que esses drones têm inúmeras vulnerabilidades e que com certeza nesse exato momento você tem 1 milhão de pessoas falando assim: encontrei meu lugar para fazer maldade? É claro que esses drones serão hackeados. Até por isso eu selecionei aqui algumas coisinhas. Tem uma imagem muito boa aqui do drone espirrando o seu spray de pimenta. Por exemplo, em 2017, hackers invadiram um aquário e através do aquário eles conseguiram acessar as informações bancárias de um cassino. Assim como em 2026, hackers acabaram de invadir o sistema de água potável dos Estados Unidos. Sim, muito provavelmente hackers do Irã invadiram o sistema de água potável dos Estados Unidos, assim como 3 maneiras de hackear um colchão. Em 2025, um pesquisador de segurança investigou sua própria capa de colchão inteligente, descobrindo várias maneiras de hackeá-la, inclusive por meio de uma porta dos fundos, uma backdoor, pré-instalada pelo desenvolvedor. 2 coisas são muito importantes sobre essa notícia aqui, que é, o cara conseguiu hackear uma capa de colchão, e segundo, por que tem uma capa de colchão inteligente? Por que a sua capa de colchão tem acesso à internet? Mas tem uma mais importante que essa, que é, alguém criou um vibrador inteligente. E claro, ele foi hackeado. O WeVibe 4 Plus é um vibrador com um computador embutido, mas hackers afirmam que ele também envia dados para a empresa, informando aos fabricantes quando está sendo usado. Ou seja, sim, eles conseguiram hackear vibradores. O que nos lembra 2 coisas muito importantes, que é, sim, eles provavelmente vão hackear os drones, e sim, vão hackear as professoras, que também são bonecas sexuais. E o que você acha que vai acontecer quando essas bonecas forem hackeadas? O que vai acontecer basicamente é que vai ter mais notícia aqui pra gente comentar bizarra. E assim chegamos na nossa próxima notícia, que é Clube da Luta. O que aconteceu foi o seguinte: a mãe de um aluno, ela foi à polícia em abril de 2025. Ela falou, pô, meu filho tá sofrendo inúmeros abusos físicos e psicológicos na escola. Ele chegou aqui reclamando e tal. Aí a polícia foi lá pra verificar o que era, né? A polícia falou, pô, que coisa horrível, né? Esse menino de 13 anos deve estar o quê? Deve estar apanhando dos alunos, dos amigos da escola? Não estão apanhando dos alunos. Está apanhando das alunas? Não, é muito pior do que isso. É o que então? Pediram as imagens da escola e basicamente o que encontraram foi um vídeo do menino, que tinha 13 anos, sentado no meio de um círculo formado por outros 18 alunos e a diretora da escola instruindo as crianças a enfiar a porrada no moleque. É isso, a diversão da professora era botar uma criança no meio e mandar os outros alunos enfiar a porrada na criança. Inclusive, o vídeo, ele não tá disponível, porque ele tá na mão da polícia e tal, mas as manchetes, né, as matérias de jornal, dão uma descrição do vídeo, e nessa descrição fala que depois que o moleque estrangula a criança sem nenhum motivo, a professora vai lá e dá um high five nele, como se fosse a coisa mais divertida do mundo. O vídeo tem 30 minutos de porrada e depois finaliza com essa... Aliás, na verdade não, me confundi. Na verdade não é professora, era a diretora. A diretora obriga o menino que apanhou a pedir desculpas pros outros alunos que estavam enfiando a porrada no moleque. E claro, termina ameaçando também, falando que ninguém podia falar sobre aquilo nunca mais. Obviamente não deu certo, e até porque, como você pode ver aqui, a moça já foi presa, né? Inclusive ela foi presa junto com outros 3 funcionários, que essa aqui é a diretora, Mary Trace Morrison, e esse aqui são os outros 3 funcionários que foram acusados de terem permitido o Clube da Luta das crianças, né? Basicamente, em 4 de maio de 2026, ela se declarou culpada, todo mundo foi capturado, ela já aconteceu o julgamento dela, e ela recebeu, adivinhem o quê? Adivinhem o quê? O que vocês acham que uma professora, uma diretora que junta 18 crianças pra bater uma criança de 13 anos, o que merece aí? O que merece? Ela recebeu, exatamente, 30 dias de prisão em regime fechado. Eu vou repetir, 30 dias de prisão. 120 dias de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, a proibição permanente de trabalhar profissionalmente com crianças, a entrega da licença de terapeuta ocupacional e de licenças relacionadas, ou seja, ela não vai poder de maneira alguma trabalhar com isso, e, claro, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e tal vai ficar dependente de uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, e a obrigação de seguir o tratamento recomendado, além de, claro,
proibição de contato com a vítima, o que deveria ser óbvio, né? Então, basicamente, foi esse o destino da nossa querida professora que organizou um clubinho da luta numa criança. Então, essas foram as notícias da noite, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, isso foram as coisas mais bizarras que aconteceram só essa semana. Parabéns aí pro ensino americano. Muito bom. Valeu? Essa foi a nossa diversão do fim da semana, galera.